então iniciar a nossa aula com Deus exatamente às 8h30, agradecendo a todos aí o bom dia, Samila, Ricardo Antônio, Mateus, meu sobrinho. Bom dia para todos. Vamos então, quem quiser usar esse link que está aí, que eu mandei, e entrar na aula pelo Zoom, fique à vontade. Bom, houve um pequeno erro aí na marcação dos capítulos do livro Religião dos Espíritos. Eu mostrei para aqui e para o Zoom, está desencontrado. Porque e hoje, como mais tarde, às 10 horas, o tema vai ser esse também, eu aproveitei então para usar esse tema na nossa aula. Que quem quiser também fazer perguntas, quem não estiver no Zoom e quiser fazer pergunta aqui, passando mensagem, é a aula, então é para interromper, é interação mesmo. Quanto mais interação, mais parecido com uma aula vai ser. Isso que eu gostaria da ajuda de vocês. Então nós vamos ver a questão 617. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, pode, por favor, quem tiver com o Espírito, Marcelo Assad, que eu já vi que está aí presente, se puder copiar e colar num comentário a questão 617 do capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é as leis morais, né? A lei divina ou natural. Então a 617 pergunta o seguinte: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Olha que argúcia do entrevistador, que dá muito bem aquilo que Luizinho colocou aqui nessa quarta capa do Retrato Espiritual de Kardec. Allan Kardec, um descobridor de perguntas, um pescador de respostas. Não é verdade? Como que a argúcia mental dele vai possibilitar ele fazer esse questionamento? Qual é o âmbito de compreensão das leis divinas? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Ou seja, as leis de Deus são leis apenas regras de bem viver? Ou regras de bem proceder? Ou elas estão além disso? E a resposta do Espírito é sábia também. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, todos estão estudando a lei de Deus. Nós sabemos que quando Allan Kardec, no século XIX, despontou para a humanidade
um entendimento mais alargado da lei de Deus, nessa mesma ocasião, vários sábios também estavam presentes no planeta, numa continuação do renascimento, abrindo a consciência das pessoas para benefícios mais largos. Aí Lauren colocou as 617A, faltou as 617, Lauren. Você começou pela A. Mas coloque em seguida a 617, por favor. Convidando também para quem quiser participar do Zoom, se alguém comentar, eu vou repetir aqui no Facebook. Lauren, você colocou a 617A. Faltou a 617 sem CA. Peraí. Faltou a 617. Então todas as leis são leis de Deus. A química é lei de Deus. Então os químicos do século XIX, Lavoisier, nossa, importantíssimo. Nada se perde na natureza. Tudo faz parte do transformismo fenomênico. Olha que beleza. Como é consonante com a visão espiritual que o Livro dos Espíritos trouxe. Né? Isaac Newton, mostrando a beleza das leis das quais nós não podemos fugir se nós estamos presos nas condições normais de temperatura e pressão, as chamadas CNTP. Se nós estamos dentro dessas condições normais, nós não podemos fugir da gravidade. É a mesma coisa, se estamos reencarnados, não podemos fugir da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito são as CNTP das leis morais. As condições normais de temperatura e pressão das leis morais. Logo mais na exposição, nós vamos voltar a esse tema dos sábios do século XIX, 18, 19, que foram viveram no mesmo período de Allan Kardec. Alguns um pouquinho antes, alguns um pouquinho depois, né? Hahnemann, Freud na medicina, na psicologia, Karl Marx na sociologia, na economia. Vê que a economia é uma coisa só. Não pode ser a lei de mercado. Mercado é uma lei maldosa, cruel, a lei de Mamon. E agora a 617A, que Lauren colocou aí. É dado ao homem aprofundar umas e outras, então é dado a nós, espíritas, confessos, acreditamos nos princípios espíritas que são dogmas. Os princípios espíritas são dogmas. Dogmas são leis rígidas das quais nós não podemos fugir. Elas são cláusulas pétreas da nossa constituição, da nossa profissão de fé espírita. A existência de Deus, a sobrevivência do espírito após a sua desencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. Essas 5 cláusulas, elas não mudam.
são cláusulas pétreas. Então nós chamamos dogmas. Herculano Pires concorda que são dogmas. O próprio Kardec pergunta no livro assim, esses dogmas, o dogma da reencarnação. Então é a expressão usada pelo próprio codificador, o dogma da reencarnação. Então, me desculpem os divulgadores, o Espiritismo não tem dogmas. Tem sim, tem 5 dogmas. Tem 5 cláusulas pétreas que não podem ser mudadas em hipótese nenhuma. Então 619A é dado ao homem aprofundar umas e outras as leis materiais e espirituais? Mas uma única existência não lhe basta para isso. Evidente, a reencarnação é a circunstância que faz com que nós tenhamos que ter múltiplas vidas para aprender e apreender, para buscar e assimilar todas essas realidades. Eu estou vendo aqui que no Zoom, meu Zoom não deu Ibope não. Ele não ninguém quis assistir pelo Zoom e participar da aula não. Mas fiquem à vontade para participar, mas eu vou deixar o Zoom ligado também, né? É mais uma, eu vou deixar como gravação da aula. Mas vejam bem, Allan Kardec comenta essa resposta do Espírito até não lhe basta para isso, é o comentário. E a partir de então, efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. É a inauguração do capítulo das leis morais, o conhecimento das leis. Então vamos ver o que nos ensina Emmanuel a respeito de tão importantes considerações do nosso codificador e do Espírito que a ele respondeu uma questão tão importante que é sobre o conhecimento das coisas. E aí, considerando esse aspecto, uma vida não é o bastante, não é suficiente para que nós possamos, não só pelo lado cognitivo, mas também pelo lado afetivo, aprendermos e apreendermos todas essas categorias, né, da nossa alma. É muito interessante esse estudo da reencarnação assim, porque nós estamos paralelamente vivendo
em duas dimensões, né? Nós estamos em duas dimensões. Lauren colocou 617 aqui. Obrigado, Lauren. Eu não tinha subido o Marcelo Passos colocou uma observação também. Todas as naturezas são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Muito bem, é a consideração de Kardec. Mas voltando à questão de por que nós precisamos reencarnar para aprendermos e apreendermos todos esses conceitos que não são apenas no nível cognitivo, é também no nível anímico, espiritual. Então diz assim o Espírito Emmanuel: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Se queria que alguém Raquel contribuiu também com uma frase interessantíssima: a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Bonito, Raquel. Colocasse o nosso planeta é um planeta de que categoria? Vou esperar aparecer escrito aqui. O nosso planeta é um planeta de que categoria? Baseado nisso que Emmanuel inicia o capítulo. A reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Qual a categoria evolutiva do planeta Terra, pelo menos por enquanto? Ainda nos tempos do coronavírus, qual a categoria? Marcelo está aí contribuindo. Provas e expiações. Então as provas são para sucessão. Raquel também colocou provas e expiações. As provas são para sucessão. O professor aplica as provas, os testes, para aferição de conhecimento e progressão do aluno, né? A aferição dá ao aluno a condição de progressão, né? Jarília também, Marcelo estão aí contribuindo que a categoria do nosso mundo é de provas e expiações. Então é o que Emmanuel está dizendo aqui. Não é sempre expiação. Às vezes tem uma necessidade de uma contribuição, né? Porque as chamadas missões, as tarefas, né? A necessidade de nós trabalharmos na construção de alguma coisa é uma provação também, porque quantas vezes nós temos falhado na adesão ao plano, aos projetos de Deus para nós? Quantas vezes temos ignorado os chamados divinos através das nossas vidas sucessivas, múltiplas? Quantas vezes temos ignorado? Quem procurar os comentários aí vai achar um link. O link é para o Zoom. Quem tiver o Zoom no seu computador, no notebook ou no seu celular, pode copiar. A Rosane Monteiro perguntando qual o capítulo. O capítulo no meu livro, Rosane, não tem número, é o capítulo Reencarnação. O nome do capítulo é Reencarnação.
que está estudando a questão 617. E eu acrescentei 617A, que é um subquestionamento que o próprio Allan Kardec faz. Tá? Se alguém puder escrever aí no comentário para Rosane, capítulo Reencarnação, do livro Religião dos Espíritos. Suor na oficina é acesso à competência. Suor na oficina é acesso à competência. É evidente, né? Evidente, né? O Eurípides está aqui também dando a sua contribuição, né? Samila diz que é página 61, depende do livro. No meu também é 61, mas tem outras edições que são outras páginas. E Silvinha dizendo que o número do capítulo é 24, que no meu não tem. Rosane está dizendo que achou. E Eurípides contribuindo que a prova é íntima, somos espíritos e não seres humanos. É evidente, somos espíritos. Deus é Deus de vivos, os espíritos que são vivos. A nossa vida, como o Rafael lembrou na palestra de sexta-feira, a nossa vida verdadeira é a vida espírita, diz Allan Kardec. A nossa vida material é uma existência efêmera. Somos espíritos, não, somos seres humanos, mas essencialmente somos espíritos. Quem está em prova aqui nesse mundo não é o ser humano, mas o espírito. Está certo, Eurípides, está certo, mas o ser humano está em prova porque nós estamos em humanidade. Então nós temos compromissos em humanidade também. Nós temos uma vida, uma realidade complexa. Nós somos humanos e somos espíritos. Não podemos abandonar a nossa humanidade, temos deveres com a nossa humanidade, não só com a nossa humanidade sociologicamente, como também biologicamente. Nós temos deveres para com o nosso corpo. Então, não podemos entrar assim, num platonismo totalmente fora da realidade carnal. Nós somos espíritos, somos seres humanos, mas essencialmente somos seres humanos acidentalmente, transitoriamente, mas essencialmente somos espíritos, né? É dupla condição. Esforço na escola é aquisição de cultura. O esforço é do aluno, né? O esforço não é do professor. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos, né? Inclusive, isso nos faz lembrar de um antigo professor nosso da Escola de Jesus Cristo, Jaime Faria, que era assim, um cirurgião geral e obstetra muito reconhecido em nossa cidade, e que ele, quando ele dava as suas aulas, ele era assim bem franco. Ele dizia: eu já esfaqueei muita gente no passado. Ele falava, Silvinha, que conheceu muito o Dr. Jaime, né, vai lembrar disso. Eu esfaqueei muita gente no passado, agora eu estou cortando para curar, mas antes eu curava, eu cortava para estripar. Ele falava assim, ele era bem franco, ele era uma pessoa assim, de um coração muito grande, mas ele fingia dureza. Fingia, porque ele não era duro. Ele era compassivo, ele era amoroso, ele sentia a dor do próximo, né? Rubim mesmo conta uma certa vez, vamos fazer um pequeno parênteses aqui para homenagear espíritos, né? Porque, como Paulo disse, a quem honra, honra, a quem glória, glória. Então, lembrando aqui do saudoso Dr. Jaime Martins Faria,
Rubinho dizia que certa vez ele saiu do consultório e foi em direção à sua casa. O consultório dele era no centro da cidade, naquele edifício na Rua 21 de Abril, o edifício UPIC, Alcione Peixoto entrando aí. E morava no IPS, na Rua Doutor Beda. E era um dia chuvoso. Ele saiu do consultório e não se recordou que ele havia prometido visitar uma senhora pobre que morava próximo da Escola de Jesus Cristo, ali no Matadouro. E ele saiu do consultório e foi para casa. Era um dia chuvoso, ele estava muito cansado, estava tarde, era um dia chuvoso e ele estava já cansado e com fome, né? Então, quando ele coloca o carro assim, naquela época não havia controle remoto para abrir garagem, e ele foi levantar para abrir o portão, né? Abrindo o guarda-chuva, ele lembrou: não fui na casa de Dona Fulana, se não me engano era Dona Dulce. Não fui na casa de Dona Dulce. Aí respirou fundo, entrou no carro, fechou o guarda-chuva, voltou pela Rua Doutor Beda para ir para uma outra parte da cidade, na Lapa, para ir na casa de Dona Dulce. Aí quando o carro chega, naquela época essas comunidades assim pobres não tinha carro, né? Hoje em dia tem muito carro, não tinha carro, então quando chegava um carro ficava todo mundo olhando, mesmo de noite com chuva. Quando o carro dele era grande, um Dodge, se não me engano, quando ele parou ali, Dona Dulce veio correndo para frente falando assim: Doutor Jaime, eu sabia que o senhor vinha. Eu sabia que o senhor vinha, né? Como quem diz, eu tinha certeza, eu não duvidei, né? Eu não duvidei. E ele pensou: e se eu me deixasse levar pelo cansaço, né? Ou como diz Paulo: mas não nos cansemos de fazer o bem, não desfaleçamos para fazer o bem. Lauren colocou o capítulo inteiro do Religião dos Espíritos também, gente. E Raquel está lembrando mais uma consideração assim: quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação. É a explicação da opinião que ela tinha, que o segundo alfabeto da palavra divina, do verbo divino, é a reencarnação. Obrigado, Raquel. Obrigado, Lauren, pelos capítulos que você está colocando, pelas perguntas dos Espíritos, pelo capítulo do Religião dos Espíritos. Então, ele quis dizer isso: se ele feriu, agora ele estava reparando o mal que ele fez. Através de quê? Da ação, né? Aliás, a palavra karma, que foi absorvida pelo Espiritismo, vocês podem ver que na codificação não existe essa expressão hindu karma. Ela foi, digamos, assimilada, porque tanto o Espiritismo quanto
que eu vou lembrar o nome, vieram na mesma ocasião. Anne Besant, ai, a cabeça está ruim. Madame Blavatsky, viu que é cérebro ruim. Muitas vezes o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo voluntariamente, lhes busca o trato difícil no rumo da mais elevada ascensão, né? Então, é claro que toda aquisição cognitiva, principalmente aquele conhecimento que é mesclado com afeto, né, que é chamado sabedoria. Meu pai sempre dizia que tem dois polos do conhecimento: ciência, scientia, que é ciência, e sapientia. A scientia é cerebral, a sapientia é afetiva, sentimental. Então, conhecer com o peso, com o fiel do coração. Então, para senhorear o domínio das ciências que tratam o corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil no rumo da mais elevada ascensão. Nós podemos ver muito bem os livros de André Luiz, Teosofia, Manuel está me lembrando, Madame Blavatsky, a fundadora da Teosofia. Então, assim, algumas categorias que hoje se falam, todos os autores espíritas usam, é karma. Isso é o karma, a lei do karma, a lei de causa e efeito ou lei do karma, né? E as pessoas falam as nossas pendências kármicas, as causas kármicas das nossas enfermidades, né? E isso foi uma contribuição da teosofia, como Emanuel Salles está me lembrando aqui, ao vocabulário espírita. E não há mal nenhum em usar a palavra karma. Emanuel usou várias vezes a palavra karma, André Luiz usou, outros espíritos usaram. Não há mal nenhum em nós adotarmos um termo que não foi originariamente da codificação. Quer outro exemplo? Que ninguém fala. Tem gente que fala assim: eu não uso a palavra karma porque não está na codificação. É digamos assim, uma infantilidade. Nós não vamos usar evolução também, que foi uma contribuição do darwinismo. E a palavra evolução foi uma contribuição do darwinismo. Alguém acha essa palavra na codificação? Evolução? Não acha lei de progresso. Mas evolução é mais do que progresso. A evolução assambarca o progresso, mas o progresso não engloba a evolução. Um abraço para o Gervásio Neto, filho do nosso querido Alcione Peixoto. Um cara muito bacana. Porque um homem se dedique presentemente às atividades da engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. A gente não quer também dizer que essa observação do Dr. Jaime acerca de si mesmo, que é uma coisa geral. Então, um engenheiro de hoje foi um destruidor de cidades das outras vidas. Não existe isso. Aí nós brincarmos com a lei da reencarnação. Nós não estamos aqui para brincar com a lei da reencarnação. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, da medicina,
a, 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 a pedagogia, o magistério, né? A advocacia, né? Quantos espíritas foram advogados, né? Meu pai era formado em direito, embora ele preferiu não exercer o direito. Ele quis ser só professor. Mas não há nada de mal em um espírita ser advogado, né? Falar advogado porque é uma profissão que tem muita piada, né? Não vão aqui contar piadas de advogado, mas é uma profissão que tem muita brincadeira, né? Com advogado, né? Tem dois filmes que contam filmes muito gostosos de ver, que contam piada de advogado. A Volta de Peter Pan com viu? Memória. Com Robin Williams e Filadélfia, quando o artista principal, que também foge, Tom Hanks, quando ele está já na cama, ele era advogado, e ele, todo mundo ali, né, angustiado, ansioso, porque ele estava assim, se definhando, que a doença era uma doença ainda desconhecida, a AIDS era tão desconhecida quanto o Covid-19 é desconhecido hoje, então não se tinha como tratar o vírus HIV, né? um retrovírus, né? Então ele foi definhando, né? Só com tratamento de suporte, assim, paliativo, né? E então ele, para poder quebrar, ele conta umas piadas de advogado, né? Então são dois filmes muito gostosos de ver, né? Filadélfia, um filme muito triste, né? Em cenas assim antológicas, e A Volta do Peter Pan com Robin Williams, outro grande, Tom Hanks e Robin Williams, dois artistas assim fenomenais, né? São pessoas do mais alto gabarito moral. Olha só, artistas, nós não podemos menosprezar a arte, gente. A arte é uma questão de sobrevivência. Arte é sobrevivência. Está aí entrando Luciana Rossi, artista. A arte é sobrevivência, a arte é uma expressão da vida. Nós não podemos menosprezar. O mundo não vive sem arte, não. A arte não existe para endeusar governantes, não. A arte existe para poder expressar a nossa vida, para que nós não nos angustiemos tanto por dentro. A arte é a expressão do belo. A expressão do belo. Tem Alcione também, é artista também, né? Tem um filho também que é diretor de teatro. Isso aí é exprimir o belo, né? Fazer as pessoas sorrirem, as pessoas se encantarem, as pessoas se renovarem, né? É importantíssimo. Essa semana desencarnaram Moraes Moreira e o depois alguém lembra mais quem desencarnou. E não há manifestação da alta dos donos do poder sobre essas perdas. Ficam silenciosos. Eles estão ignorando a arte. Isso não é um governo assim, não é um governo de Deus. Um governo assim não é um governo que agrada a Deus. Rubem Fonseca, Gervásio Neto, nosso assessor. Rubem Fonseca, Alcione, outra grande intelectual, está aqui me lembrando. Ricardo Antônio me lembrando, todos lembrando
da desencarnação do Rubem Fonseca. Não há nenhuma manifestação. Gente, Rubem Fonseca desencarna e ninguém fala nada. A cultura, a elite política que representa a cultura no Brasil silencia diante dessas mortes. Nenhuma comoção pública pelas perdas de brasileiros notáveis. E Moraes Moreira é um brasileiro notável, né, gente? Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Moraes Moreira trouxe alegria para muita gente, né? Um homem simples que ia para a calçada, quando ele dava vontade, ele ia para a calçada, botava os equipamentos de som e fazia um show na calçada ali em Ipanema. É uma pessoa do bem. Moraes Moreira era uma pessoa do bem. Então, em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, qualquer gênero, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos da vida superior, né? Nós temos conhecimento que no contato com Chico Xavier, meu pai acabou assim se informando sobre muitos espíritos notáveis do século XX que foram espíritos elevados, mas que no século XX não iriam expressar a notabilização sua na área espiritual, na área religiosa, e sim em outras áreas, como exemplo na política. E se alguém vai se escandalizar com uma informação dessa, um desses espíritos elevados chamou-se Winston Churchill, que defendeu o mundo do nazismo, que hoje está sendo glorificado até por espíritas. Atitudes nazifascistas, odientas e odiosas, e antivitais, e anti-humanas, e anticristãs, e antivitais, estão sendo mitificadas até por espíritas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Espíritas idolatrando o nazifascismo. Eu fui educado por um democrata e meu pai me disse: Flávio, na época que ele me falou isso, eu estava indo para a faculdade do Rio, em 1977, e nós estávamos ainda vivendo um período de ditadura militar. Ele disse assim: Flávio, eu como cristão e democrata, eu sou a favor da liberação de todos, porque no Brasil só tinha 2 partidos liberados pelo governo, Arena e MDB. Eu sou pela liberação de todos os partidos. Aí eu, na minha inocência, né, achava o comunismo uma coisa muito perigosa. Até o Partido Comunista, papai? Sim, até o comunista. Menos os partidos nazifascistas, porque aquilo não é liberdade de opinião, aquilo é contra a vida humana. Então ele foi bem radical. Menos os nazifascistas, odientos e odiosos. Ele foi muito sincero. E eu aprendi nisso. E quando eu entrei num envolvimento, quase uma fascinação pela política durante a faculdade, ele me alertou também. Não vai por esse caminho não, Flávio. Isso não foi para isso que você reencarnou, não. Não foi para voltar para a política, não. E você, voltar por quê, papai? Pula essa parte. Deixa isso para lá. Ele não quis falar de onde eu estava vindo. Como disse Jesus, o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém sabe de onde veio. Eu não sei de onde vim. Eu suponho. Essas coisas que nós espíritos falamos en petit comité. Boa coisa eu não fiz. Não fui. De boa bisca eu não era. Isso é comum
nos papos espíritas, né? Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador. Se o profissional, seja na área política, seja na área empresarial, seja na área médica, seja na área da construção civil, em qualquer, ele entra nela e sofre golpes ali, então existe não só as missões, provações, mas existe também as expiações, que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. 9h16. Me avisem, gente. Quem quiser, quando chegar 9h30, se Flávio, 9h30. Isso aqui é uma aula, né? Eu botei a aula está sendo transmitida pelo Zoom também. Eu coloquei o link aí do Zoom, ninguém entrou. Não tem ninguém high-tech aí. Eu estou vendo bastante gente high-tech aí, mas não estou vendo ninguém high-tech que aqui a gente podia conversar ao vivo e a cores. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio, né? Minha mãe aqui está lembrando que Pedro Baldi diz que a arte é a linguagem do coração. Olha que beleza. E Raquel, arte, ciência e cultura não é uma esfera mais adiantada? Sim. Eurípides, como o acaso não existe, acredite que um presidente de um país, coração do mundo, pacto do evangelho, não assumiria se não estivesse na programação. Se até nossa encarnação é programada, imagina a ascensão de um presidente do Brasil. Vamos discutir política aqui não, Eurípides. Eu sei que na Bíblia está escrito: quando a abominação da desolação sentar no lugar sagrado. Isso eu sei. Agora, essas conversas fiadas que fulano de tal está lá por ordem, deixa quieto que eu inflamo com isso. Senhor do céu e da terra, me abençoe e me proteja, que eu não perca meu bom humor. Senhor Jesus. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões, eu sou apaixonado, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renunciações que lhe acendem a luz. É isso. Nós temos que sublimar o sentimento. Eu não quero mal a nenhum desses, não. Eu lamento nós estarmos em mãos tão pavorosamente asquerosas. Mas é o que nós merecemos no momento. Realmente, nesse ponto, Eurípides está certo. É o que nós merecemos por enquanto. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação. Tem gente que fala assim: fulano está sofrendo, ele deve ter sido ruim, hein? Ruim, estou falando para quem não é de Campos, ruim em Campos é ruim. Então, assim, as pessoas falam assim: gente, fulano sofreu, deve ter sido um espírito muito ruim, né? Então, assim, Emmanuel está aconselhando: não te habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação, porque quase sempre há almas heróicas, olha só, que suportam o fogo constante das grandes dores morais no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Os missionários que vêm em provação, eles sofrem por misericórdia, por pena de nós, como Jesus sofreu por pena de nós. Jesus não merecia sofrer o que sofreu, mas ele sofreu por pena de nós. Assim como
espíritos de alta estirpe, que nós vemos nos romances de Emmanuel, sempre os mais elevados são os que mais sofrem. Por quê? Porque eles quiseram dar esse testemunho. Foi uma autonomia do espírito deles, né? Outra coisa também que Alcione sempre lembra: muitas vezes não é sincrônico a causa e o efeito. O efeito não é sincronizado com a causa. Como o ditado por falar assim, aqui se faz, aqui se paga. Sim, aqui se faz, aqui se paga, mas em outra vida. E justamente na vida quando nós já podemos pagar, né? Alcione diz, não sei se foi o pai dela que diz, ou a mãe dela que diz, que a mãe dela também era muito sábia: Deus só cobra de quem pode pagar. Então só quando nós alcançamos um certo grau evolutivo que vem a conta. A conta do cartão só chega quando tem dinheiro na conta. Senão ele vai deixando a conta no cartão. Rosilene lembrando de Alcione Villamil, do livro Renúncia, um espírito de alta elevação que nem pertencia mais à nossa humanidade, ela já pertencia a uma outra humanidade de outro planeta, de outra humanidade, de outra constelação, né? E veio aqui por compaixão, né? Reunir aquele povo de novo, a ver se levanta essa turma. A turma está ruim de levantar. Recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal, né? Quem gostaria de ficar, né, num lugar paradisíaco, sabendo que os próprios filhos estão sofrendo? Não tem pai e mãe que suporte isso, né? Aqui o Gervásio Neto falando também. Todo mundo me custicando na política. Gente, deixa eu quieto. Se fosse arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato solicitarias a descida aos tormentos da treva, para ajudá-los na travessia da angústia. É por isso que, vamos ver a hora, 9h23. Eu lembro muito, na nossa infância, Margarida, eu, Luizinho e Celcinho, nós ficávamos no quarto de papai e mamãe, quando eles saíam, né, para trabalhar, e cada hora ficava um, por causa de Carlinhos. Carlinhos ficava ali, tinha que sempre ficar alguém com Carlinhos. E ele tinha crises convulsivas, né? Então a gente tinha que ter de toda a proteção que ele tinha. Então sempre tinha. E também porque ele não conseguia nem espantar a mosca que vinha sobre ele, incomodava e ele não conseguia. Então a gente ficava ali para também, de vez em quando, abanar assim para as moscas saírem. É muito tristezinha a vida dele. Mas a gente ficava olhando as lombadas dos livros de papai. E tinha um que nós nunca esquecemos: os santos vão para o inferno. Olha que título sugestivo. Claro, os santos são aqueles que descem, como o próprio Cristo desceu. Descida de Cristo aos infernos, Epístola de Pedro. Desceu aos infernos para pregar aos espíritos em prisão. Aqueles mesmos que haviam não quiseram se salvar na época de Noé, né? Teresa está lembrando aqui, Teresa Arantes: não há como mensurar a aprendizagem de um espírito numa situação de expiação, que nós nada sabemos, julgamos. Exatamente, a gente julgar é a especialidade do ser humano, né?
Para Emmanuel, o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Deus ampare a nova vida de Moraes Moreira e Rubem Fonseca. Muito obrigado, Alcione. Amanhã, na nossa reunião de oração, nós vamos vibrar por essas duas personalidades e outras, né? Eu tenho um colega de faculdade, Eugênio Scanavino, que foi o único colega da minha turma, na turma da UFRJ, em 1982, que se dedicou 100% a uma vida de médico missionário. Ele é médico no Rio Tapajós, o nome do lugar eu vou lembrar, também esqueci. É ali nas margens do Tapajós, e ele tem um barco que ele fica cuidando das comunidades ribeirinhas, dos indígenas, com todo o amor, com todo o coração. E ele recebia visita, algumas vezes recebeu, de um médico hindu, né? Que era um lama, quer dizer, uma grande alma. E esse lama desencarnou ontem, então ele pediu para nós orarmos, né? Por ele. Vamos orar amanhã por esses, pelos que estão morrendo aí, né, da Covid-19 e por outras causas, né? Pessoas espíritas, né, como tivemos a nossa amiga Lenice, que também desencarnou, né? Orar por esse povo todo, né? Helena Cabaquian, lá de Belo Horizonte. Alô, Helena. Prazer que você está assistindo aqui com a gente. E Eurípides está lembrando que só pode subir quem já desceu, exatamente. Que o mundo julga como situação ruim é bênção de aprendizado de amor. Eurípides lembrando que o Dr. Elias Barbosa também, que teve a alegria de conhecer. Eu também conheci o Dr. Elias, né? Lá em Uberaba, né? Uma pessoa assim maravilhosa, Dr. Elias, amigo de papai, né? Foi a primeira pessoa que, num livro seu, Entre Duas Vidas, livro dele em parceria com Chico, ele foi o primeiro que colocou a mensagem do meu irmão Carlos Vitor, Carlinhos, foi o Dr. Elias Barbosa. Uma alegria lembrar do Dr. Elias aqui. Uma pessoa de uma cultura fantástica. Quem quiser conhecer a cultura de Dr. Elias, leia o livro Antologia dos Imortais, a apresentação dos poetas. Quem faz a apresentação é o intelectual Dr. Elias Barbosa. Fantástica a apresentação dele. Obrigado, Eurípides. Lembra-te disso e compreenderás por fim a grandeza do Cristo, que sem débito algum condicionou-se às nossas deficiências, aceitando para ajudarmos a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória do seu amor, soerguer-nos da morte no erro, a bênção da vida eterna. Então é interessante, a conclusão dessa aula é que Edmar está lembrando, 9h30, vamos terminar. Então, assim, o meu está 9h28, 29 ainda. É que em todas as áreas do conhecimento, entendeu? Em todas as áreas da atuação humana, alguma coisa o espírito está sendo treinado, está aprendendo para a sua espiritualização. Então, alguém que passa o dia inteiro carimbando uma função administrativa está exercitando algum aspecto necessário da sua alma. Talvez a paciência, porque tem que ter paciência para ficar o dia inteiro sentado numa cadeira, carimbando, verificando, carimbando. Então, é muito interessante nós analisarmos esse capítulo da reencarnação. São aspectos muito miúdos que nós precisamos aprender e apreender para a nossa necessária evolução, né, gente? Vamos então elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por esse momento. Eu agradeço a todos. Estou
interessado numa coisa. Como é que ninguém aqui teve a curiosidade de entrar no Zoom? Ninguém teve a curiosidade de entrar no Zoom para ver como que é uma aula participativa cara a cara, face to face, eye to eye. Eu acho que seria interessante a gente participar do Zoom. Da próxima vez vou de novo. Dessa vez é uma dupla transmissão, Zoom e live Facebook. Mas eu acho que seria mais interessante pelo Zoom. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. Deus Santo, nosso Pai e amigo, elevamos a Ti os nossos corações, sempre agradecidos, Senhor, porque estamos saturados da Tua graça e da Tua bênção. Que esta sobrecarga de energia espiritual possa nos erguer das nossas condições caídas para um aprendizado sempre contínuo e para um exercício, Senhor, um exercício lento e progressivo no caminho da evolução para a nossa restauração como seres espirituais. Fica conosco, Senhor. Te agradecemos agora e sempre. Assim seja. Às 10 horas, então, convidamos a todos para a nossa exposição de domingo. Acho que não tem mais nenhuma coisa para lembrar, não. Mas amanhã, por exemplo, nós temos às 18h30. Essa semana é uma semana muito boa. Peraí. Esse aqui. Não, não é esse não. Eu não estou conseguindo abrir não. Mas amanhã nós teremos às 18h30 uma palestra também de 30 minutos, né? E logo depois uma reunião do grupo abdominal. As pessoas que precisarem de orações podem me passar no privado. Eu vou colocar aqui um e-mail. Eu sou daqueles que eu ainda vejo e-mail. Então quem quiser mandar no privado ou mandar aqui nos comentários, não há problema não. Nome de pessoas que estão precisando de oração, encarnados ou desencarnados, né? Se for de espíritos encarnados, seria assim, interessante que se colocasse também o endereço, a cidade, o endereço. É muito... A Rosilene pediu para colocar com antecedência. Tá bom, Rosilene. Então tá bom, gente, ó. Até logo mais às 10 horas na nossa palestra de domingo. Deus abençoe a todos.